Valente não é o que você pensa que é. Esse filme não é sobre uma princesa rebelde que quer escolher o próprio destino, não. Valente é uma panela de pressão emocional, selada por décadas de silêncio, de controle, de raiva engolida até o fundo da garganta, e que estava prestes a explodir de um jeito que a Pixar não teve coragem de mostrar. Mas eu vou mostrar, porque se o instinto de ursa da rainha Elinor tivesse durado apenas um segundo a mais, apenas um instante além do que ela conseguiu segurar, o rei Fergus estaria morto, e o que restaria da família real de Dunbrook seria uma filha em estado de choque, uma rainha coberta de sangue e um reino partido ao meio sobre o peso de um silêncio que nunca devia ter existido. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não é só sobre uma animação escocesa, é sobre o preço real de uma vida inteira, engolindo o que você sente. Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já passou tanto tempo sendo quem os outros precisam que você seja, que um dia você acordou e não sabia mais quem era de verdade? Você já sorriu num jantar de família, enquanto por dentro você estava gritando? Você já segurou as lágrimas até ficar sozinho num banheiro trancado, porque mostrar fraqueza simplesmente não era uma opção? Se a resposta for sim, então a história da rainha Elinor é a sua história. E a tragédia que eu vou te contar hoje é o final que acontece quando alguém como você chega ao limite. Vamos começar do começo. Mas não do começo bonito da animação, com a Merida montando Angus pelas montanhas verdes da Escócia, enquanto toca uma música alegre. Não. Vamos começar do começo verdadeiro. Do tipo de começo que você só reconhece quando olha para trás com os olhos de um adulto. A rainha Elinor não nasceu rainha. Ela nasceu mulher, num mundo medieval escocês onde o papel de uma mulher de posição era muito claro. Ser graciosa, ser diplomática, ser a força invisível que mantém tudo de pé enquanto os homens levam o crédito. E Elinor cumpriu esse papel com uma perfeição assustadora. Ela era elegante, onde Fergus era ruidoso. Era estratégica, onde ele era impulsivo. Era o alicerce silencioso de um reino inteiro, enquanto o marido erguia a espada e gritava de alegria em cada banquete. E se você olhar para esse cenário com os olhos de alguém que entende de relacionamentos, você vai reconhecer imediatamente o padrão. Elinor não era só a rainha de Dunbrook, ela era a responsável por tudo, pela diplomacia entre os clãs, pela educação da filha, pela imagem da família, pela manutenção da paz num reino de lordes barulhentos e orgulhosos. E ela fazia tudo isso com um sorriso no rosto, uma postura impecável e um silêncio absoluto sobre o que ela mesma precisava. Isso tem um nome. Em psicologia, chama-se anulação do self. É quando uma pessoa suprime sistematicamente as próprias necessidades, desejos e emoções para atender às expectativas externas, até o ponto em que ela literalmente não sabe mais o que quer para si mesma. E Elinor era a definição viva disso. Ela controlava Merida não porque era malvada. Ela controlava Merida porque controlar era a única coisa que ela sabia fazer. Era a única forma de amor que ela havia aprendido. E no fundo, no lugar mais escuro e honesto dentro dela, havia uma raiva que ela mesma não conseguia nomear. Uma raiva de ter abdicado da própria voz por tanto tempo. Uma raiva de ter engolido cada frustração, cada discordância, cada momento em que queria ser diferente do que todos esperavam. Essa raiva não tinha nome, não tinha endereço. E por isso, ela não tinha saída. Agora vamos ao filme. Vamos aos fatos que a Pixar nos deu, porque eles são importantes para entender a tragédia que eu vou reconstruir aqui. No início de Valente, há uma memória de infância de Merida que define tudo. É o aniversário dela. Fergus dá à filha o primeiro arco. Elinor claramente acha que não é o presente mais apropriado para uma futura rainha, mas deixa passar. E então Mor'du aparece, aquele urso gigantesco, negro como a noite, cheio de cicatrizes e flechas cravadas nas costas, o monstro que já foi um príncipe humano, mas que havia engolido tanto ódio, tanto orgulho, tanta recusa em consertar o que havia quebrado, que perdeu a humanidade para sempre. Mor'du ataca. Fergus perde a perna direita naquele confronto, substituída desde então pela famosa perna de pau que ele carrega como um troféu de guerra, e a família sobrevive. Mas algo naquela noite ficou gravado na memória de todos, especialmente de Elinor. O mundo lá fora é perigoso, o mundo lá fora é caótico, e a única maneira de proteger o que você ama é manter tudo sob controle. Anos depois, Merida cresceu, e cresceu sendo tudo que Elinor nunca pôde ser: livre, desobediente, apaixonada pela floresta, pelo arco, pela velocidade, pelo vento no cabelo ruivo e encaracolado. E quanto mais Merida se recusava ao molde, mais Elinor apertava. Não por crueldade, por medo, por aquela lógica silenciosa e sufocante que diz que se você não controlar tudo, tudo vai desmoronar. E assim chegamos ao ponto de ruptura, a briga, a tapeçaria. Naquela noite, depois de Merida humilhar os pretendentes competindo no torneio de tiro com arco e Elinor ameaçar destruir o arco da filha,
as duas explodem. E Elinor, num momento de raiva genuína, joga o arco de Merida no fogo. É a primeira vez no filme inteiro em que vemos Elinor agir por impulso emocional em vez de cálculo diplomático. É a primeira vez em que a raiva dentro dela vaza para fora, e ela mesma parece assustada com isso. Mérida, por sua vez, rasga a tapeçaria que representava a família, o símbolo bordado de unidade que Elinor havia passado anos criando, e as duas se separam, cada uma carregando sua própria dor, incapaz de nomear o que estava sentindo. É aí que Merida comete o erro. Ela vai até a bruxa, uma entalhadora excêntrica que escondia um poder antigo em meio a esculturas de madeira e uma vassourinha que varria sozinha, e pede um feitiço para mudar o destino. A bruxa entrega um bolo mágico com aquela instrução vaga e perturbadora que as feiticeiras sempre usam. Se inalterada, olhe sua alma, remende a união por orgulho separada. Mérida não entende, leva o bolo para a mãe, e Elinor come. A transformação não é imediata, mas é inevitável, e quando acontece, é aterrorizante. A rainha Elinor, com toda a sua dignidade, toda a sua compostura, toda a sua vida construída sobre o pilar do autocontrole, se transforma num urso, num animal, na própria criatura que destruiu a perna do marido anos atrás. E o simbolismo aqui é pesado demais para ignorar. A bruxa não estava transformando Elinor em algo que ela não era. Estava revelando o que ela havia enterrado. O urso não era uma maldição externa. Era tudo que Elinor havia reprimido, tomando uma forma que não podia mais ser contida. No filme original, Elinor mantém sua consciência humana durante a maior parte da transformação. Ela está lá, dentro do urso, tentando se comportar com dignidade, usando o garfo à mesa, fingindo que tudo está bem, tentando, até no seu estado mais animal, manter as aparências. É tragicamente cômico e profundamente triste ao mesmo tempo, mas a psicologia do feitiço de Mor'du nos diz uma coisa muito importante. Quanto mais tempo você passa na forma de urso sem quebrar o feitiço, mais você perde a consciência humana. A forma animal vai engolindo o que você era. E quando Fergus encontra Elinor no castelo e a confunde com Mor'du, ela ataca instintivamente e fere o braço de Mérida antes de recuperar o controle e fugir para a floresta. O instinto animal estava crescendo. A Elinor humana estava perdendo terreno. No filme, Mérida conserta a tapeçaria a tempo. O feitiço se quebra. Elinor volta a ser humana. Família salva, fim feliz, créditos rolando. Mas o que acontece se a tapeçaria demora um pouco mais? O que acontece se na noite em que Fergus e os Lords capturam Elinor na floresta, acreditando que ela é Mor'du, Mérida não chega a tempo? O que acontece se Elinor, encurralada no escuro, cercada por homens com fachos e armas, com o marido erguendo a espada contra ela sem saber quem ela é, perde o último fio que a conectava à sua humanidade por apenas um segundo a mais? Aqui começa a linha do tempo que a Pixar não quis mostrar. E é aqui que o thriller psicológico começa de verdade. Imagine a cena. É noite fechada nas terras altas da Escócia. A floresta está escura, os pinheiros imóveis como sentinelas, e no centro daquele círculo de archotes e guerreiros está Elinor, uma ursa enorme, mas já muito diferente da criatura que comeu delicadamente com garfo e faca dias antes. Os olhos dela têm menos luz humana. O instinto animal já ocupa mais espaço do que a rainha. Ela está encurralada. E no centro do círculo, erguendo a espada com a segurança de um homem que passou a vida caçando o monstro que lhe tirou a perna, está Fergus. Ele não sabe que é ela. É impossível que ele saiba. Do ponto de vista dele, ele está de frente para um urso gigantesco que tomou sua esposa. Toda a raiva, todo o luto, toda a determinação de décadas de um homem que jurou matar Mor'du um dia estão concentrados naquele momento. E ele avança. O instinto de fuga de Elinor grita. Ela tenta se afastar, mas os guerreiros dos clãs fecham o cerco. O Lord Dingwall à esquerda, o Lord MacGuffin atrás, o Lord Macintosh à direita. Não há saída. E então Fergus levanta a espada bem alto, e o brilho da lâmina no fogo dos archotes é o último gatilho. Décadas de raiva reprimida, anos de silêncio forçado. Uma vida inteira de ser o alicerce que nunca pede nada, nunca recebe nada, nunca tem o direito de sentir nada. Convergem naquele único segundo de puro instinto animal. E Elinor não recua, ela avança. O que acontece a seguir é rápido demais para que os lords reajam. É rápido demais para que os guerreiros entendam. A ursa, que era a rainha Elinor, atinge Fergus com uma força que ele não esperava, numa direção que nenhum dos homens ali previu, e o rei de Dunbroch cai. A luta dura segundos, e então, silêncio. É o tipo de silêncio que você sente no peito antes de entender o que aconteceu. Os lords recuam, os guerreiros param, e o urso, exausto e tremendo, fica imóvel sobre o corpo do rei. Merida chega tarde demais para impedir, mas cedo o suficiente para ver.
O sol nasce devagar sobre as terras altas, como se o próprio universo estivesse com pena de apressar o que estava prestes a acontecer. E com a primeira luz do amanhecer, o feitiço se quebra. Não porque a tapeçaria foi costurada, mas porque o tempo acabou, o segundo amanhecer chegou, e a magia se desfez do jeito que faz quando não é resolvida, não com esperança e reconciliação, mas com a frieza indiferente de um prazo encerrado. Elinor volta a ser humana. Ela está de joelhos. Não sabe, naquele primeiro momento de lucidez, onde está. Sente o chão frio e úmido da floresta. Sente o frio da madrugada escocesa na pele. E então ela sente outra coisa. Algo úmido nas mãos, nas pernas, no chão ao redor dela. Ela olha para baixo. E a mente humana, a mente que passou décadas sendo a pessoa mais composta, mais controlada, mais digna de qualquer sala que pisou, começa a processar o que os olhos estão vendo. É lento, doloroso, como uma luz que vai acendendo num cômodo que você não queria ver. Fergus está no chão. Não está se movendo do jeito que alguém que ainda respira se move. Os lords estão paralisados ao redor. Os guerreiros não conseguem falar. E Mérida, a filha de 16 anos que deu o bolo, que pediu o feitiço, que começou tudo isso, está parada em alguns metros de distância, com os olhos abertos e a boca levemente separada, no silêncio de quem viu algo que o cérebro ainda se recusa a registrar como real. Elinor olha para as próprias mãos. E ali, naquele momento, a rainha mais disciplinada que Dunbroch já teve, a mulher que nunca deixou uma lágrima cair em público, que nunca levantou a voz além do necessário, que construiu toda a sua identidade sobre o pilar do autocontrole. Simplesmente para de funcionar. Não há grito, não há desmaio dramático. Há algo pior. Há o silêncio de alguém cuja mente acaba de encontrar um erro tão grande, uma contradição tão impossível com tudo que ela acreditava ser, que simplesmente não consegue continuar processando a realidade. Os psicólogos chamam isso de dissociação traumática aguda. A mente se desconecta do momento presente, porque o momento presente é insuportável demais para ser habitado. É o mecanismo de defesa mais primitivo que existe. E é exatamente o que acontece com Elinor. Ela fica de joelhos, imóvel, olhando para as mãos, enquanto a manhã nasce ao redor dela com uma crueldade indiferente. Se você quiser entender de verdade o peso do que esse momento representa, eu preciso que você pare um segundo e pense numa coisa. Pense na pessoa que você mais ama no mundo. Agora pense no pior que você já sentiu por ela. A maior briga. O momento de mais raiva. E agora me diga, você consegue imaginar acordar de um pesadelo e descobrir que enquanto você dormia, a raiva que você engoliu pela vida inteira saiu de dentro de você e machucou essa pessoa de um jeito que não tem volta? Não é metáfora, é literal. É exatamente isso que Elinor está vivendo. E é aqui que a análise psicológica precisa ir mais fundo, porque a pergunta não é só o que acontece naquele momento. A pergunta é, o que acontece depois? Se você já se inscreveu aqui no canal, você sabe que a gente não fica na superfície. A gente vai fundo, vai até o osso. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Se inscreve, ativa o sininho e hypa esse vídeo com o seu like e com um comentário aqui embaixo, porque é isso que faz o algoritmo entender que esse conteúdo vale a pena e que precisa chegar em mais gente. E se você quer ir ainda mais fundo nessa jornada com a gente, você pode se tornar membro do canal. Temos conteúdo exclusivo esperando por você. Mas agora, vamos continuar, porque o pior ainda está por vir. O que acontece com Mérida é a primeira coisa que precisa ser entendida, porque Mérida não é só uma testemunha do que aconteceu. Mérida é, numa perspectiva psicológica muito precisa, cúmplice involuntária. Ela deu o bolo, ela pediu o feitiço, ela não costurou a tapeçaria a tempo. Em nenhum desses momentos ela quis nada disso. Em nenhum desses momentos ela tinha malícia. Mas o trauma não funciona com base em intenção. O trauma funciona com base no que você viu, no que você fez e no que você não consegue desfazer. Mérida viveria com uma culpa que não tem nome, uma culpa que começa com um bolo mágico e termina com o pai morto no chão da floresta. E o mais devastador de tudo é que ela não pode contar para ninguém a verdade completa. Como você explica para os lords, para os clãs, para o reino inteiro? Eu fui até uma bruxa e pedi um feitiço para mudar minha mãe, e ela se transformou num urso, e o pai morreu porque não sabia que era ela. Não tem nenhuma estrutura narrativa possível que faça isso soar como algo que um reino medieval escocês, repleto de clãs orgulhosos e guerreiros supersticiosamente avessos à magia, vá aceitar de bom grado. A verdade tornaria a mãe um monstro aos olhos de todos, e tornaria Mérida a menina que desencadeou a destruição da própria família. Então Mérida ficaria em silêncio. Pela primeira vez na vida, a menina que nunca soube calar a boca iria aprender a guardar um segredo, e esse segredo seria o peso mais pesado que uma pessoa de 16 anos poderia carregar. O que a psicologia nos diz sobre isso é brutal.
Traumas não processados, não compartilhados, não nomeados, crescem. Eles não ficam estáticos. Eles se infiltram em cada parte da vida de uma pessoa. Na capacidade de confiar, na capacidade de se conectar, na capacidade de sentir alegria, sem imediatamente se sentir culpado por sentir algo positivo quando deveria estar destruído de dor. Merida cresceria com uma fratura no centro de si mesma que nunca teria a chance de cicatrizar completamente, porque a verdade que poderia libertar ela também a condenaria. E Elinor é onde a tragédia fica verdadeiramente insuportável. Pense no seguinte: Elinor passou a vida inteira construindo uma identidade baseada em 2 pilares fundamentais: controle e dever. Ela era controlada em tudo, na postura, nas palavras, nas emoções, e o dever dela era proteger a família, o reino, a paz. Esses 2 pilares não eram só valores abstratos para ela, eram a estrutura inteira da sua identidade, eram o que ela era. E em um segundo, em um único momento de perda de controle, os 2 desapareceram ao mesmo tempo. Ela perdeu o controle, e ao invés de proteger a família, ela a destruiu. O eu que ela havia construído com décadas de esforço não existe mais, e quando o eu construído ao longo de uma vida colapsa assim, de forma súbita e traumática, o que os psicólogos observam é um estado que vai muito além da depressão comum. É uma crise de identidade associada a um trauma de culpa, que pode se manifestar como dissociação crônica, depressão profunda e, em muitos casos, a incapacidade total de se reconectar com o próprio passado sem reviver o momento de ruptura. Elinor acordaria todos os dias no mesmo castelo onde foi rainha ao lado de Fergus, dormiria no mesmo quarto, olharia para o mesmo lado da cama, e a ausência seria um peso físico, algo que você sente no peito, não como saudade, mas como uma dor sem forma. Ela governaria, porque o dever ainda existiria, ainda exigiria dela, ainda precisaria dela, mas ela governaria como um fantasma governa um reino, presente no corpo, ausente em tudo o mais que importa. Os lords notariam, os servos notariam. Mérida notaria especialmente, porque toda vez que os olhos da mãe encontrassem os seus, haveria ali uma camada de dor que nenhuma das duas saberia como atravessar. Antes de ir mais fundo nessa análise, uma pausa rápida. Se você quer representar esse tipo de história com estilo, saiba que as camisetas de animações exclusivas do canal estão disponíveis na aba do YouTube Shopping. São peças pensadas para quem leva a animação a sério como cultura, como arte, como linguagem. Dá uma olhada depois que o vídeo terminar, voltando ao colapso do reino, porque é isso que aconteceria com Dunbrog. Um reino medieval cujo rei morreu numa circunstância que não pode ser explicada completamente, com uma rainha que saiu do episódio em estado de trauma agudo, e com uma princesa herdeira que carrega um segredo impossível. A estabilidade política de um reino como esse dependia da força e da presença do monarca. Fergus era a cara de Dunbrog, era o guerreiro lendário, o homem que perdeu a perna para Mor'du e continuou de pé. Sua morte não seria apenas uma perda pessoal, seria uma ruptura no equilíbrio de poder entre os clãs. Os lords Dingwall, MacGuffin e Mackintosh, aqueles 3 homens barulhentos e competitivos que mal se aguentavam numa mesma sala, teriam diante de si um vácuo de poder, e vácuos de poder em reinos medievais são preenchidos por ambição. A frágil paz que Elinor havia passado anos construindo, aquele equilíbrio delicado entre clãs orgulhosos, estaria imediatamente ameaçada. E quem teria que segurar esse equilíbrio? Elinor, uma mulher em choque traumático agudo, governando sobre o peso de uma culpa que não tem equivalente. É a ironia mais cruel possível. A mulher que passou a vida sendo o alicerce invisível, agora precisaria ser o alicerce visível, carregando um peso que nenhuma estrutura de identidade humana foi feita para suportar sozinha. E Merida? Merida seria convocada a crescer de um jeito que destrói quem você poderia ter sido. Seria jogada, aos 16 anos, no papel de futura rainha num momento de crise política real, carregando um trauma silencioso e assistindo a mãe se dissolver devagar, enquanto tentava manter tudo de pé. A menina que queria escrever o próprio destino seria aprisionada pelo peso de um destino que ela ajudou a criar sem querer, sem malícia, mas com consequências que durariam o resto da vida. Agora eu preciso que você pense numa coisa. Pense em casamentos que você conhece. Não precisa ser o seu. Pode ser o dos seus pais, de parentes, de amigos. Quantos desses casamentos são, em alguma medida, uma performance? Quantas daquelas pessoas sentadas à mesma mesa, dormindo na mesma cama, aparecendo nos mesmos eventos, estão de fato se comunicando o que sentem, o que precisam, o que os machuca? A pesquisa em psicologia do relacionamento é clara e consistente nesse ponto. O maior preditor de ruptura e disfunção num relacionamento de longo prazo não é a incompatibilidade, não é a traição,
É o silêncio crônico. É o acúmulo de pequenas coisas não ditas que se sedimentam com o tempo e criam uma distância que as pessoas aprendem a fingir que não existe. Elinor e Fergus se amavam. Isso é inegável dentro da narrativa do filme. Fergus amava Elinor com um entusiasmo ruidoso e genuíno que era completamente oposto ao jeito silencioso com que ela amava de volta. Mas esse amor existia dentro de uma dinâmica que nunca foi nomeada, nunca foi examinada, nunca foi questionada. Fergus era o rei extrovertido que preenchia todos os espaços com barulho e vida. E Elinor era a rainha que usava o silêncio como armadura. O resultado dessa equação é uma mulher que nunca aprendeu a pedir o que precisava, porque pedir era vulnerabilidade, e vulnerabilidade era fraqueza, e fraqueza era algo que uma rainha simplesmente não podia se dar ao luxo de demonstrar. E Fergus, apesar de todo o seu amor, nunca aprendeu a perguntar o que ela precisava, porque ela sempre parecia ter tudo sob controle. Esse é o padrão que a Pixar escondeu nas entrelinhas de Valente, e é um padrão que existe em milhões de casamentos e relações familiares ao redor do mundo. A pessoa que parece estar bem nunca pede ajuda porque aprendeu que pedir ajuda tem um custo. A pessoa que parece forte carrega o peso de todos porque a alternativa, cair, parece inaceitável. E a raiva que se acumula dentro dessa pessoa não é raiva do parceiro, não necessariamente. É raiva da situação. É raiva do papel que ela mesma aceitou representar por tanto tempo que não sabe mais como sair dele. O urso de Elinor não era raiva de Fergus, era raiva de uma vida inteira de não ter permissão para ser mais do que o que todos precisavam que ela fosse. E é por isso que a tragédia dessa linha do tempo alternativa é tão devastadora, porque a vítima e a autora do dano são a mesma pessoa. Elinor não queria machucar Fergus, nunca quis. Ela o amava. Mas havia dentro dela uma pressão que nunca teve válvula de escape, uma dor que nunca teve palavras, uma vida inteira de sentimentos enterrados que um feitiço transformou em instinto puro, e o instinto não distingue o inimigo de amor. O instinto só distingue ameaça de não ameaça, e naquele segundo na floresta, cercada e sem saída, o instinto animal de Elinor enxergou a espada levantada e não viu o marido. Viu perigo. Esse é o custo do silêncio. Não metaforicamente, literalmente. Quando você passa décadas sem nomear o que sente, sem encontrar formas saudáveis de processar sua dor e sua frustração, a pressão não desaparece. Ela encontra uma saída em algum momento. Às vezes é uma explosão verbal que machuca alguém que não merecia. Às vezes é um colapso físico, porque o corpo guarda o que a mente recusa. Às vezes é o afastamento progressivo das pessoas que você mais ama, porque manter a armadura do controle exige cada vez mais energia, e energia é finita. E às vezes, em casos extremos, a pressão encontra uma saída que não tem como ser desfeita. O que a história de Elinor, nessa linha do tempo sombria, representa não é uma fantasia macabra sobre uma personagem de animação. É o retrato amplificado, tornado visual e dramático ao extremo, de algo que acontece de formas menos literais, mas igualmente devastadoras em famílias reais todos os dias. A pessoa que nunca fala acaba gritando de um jeito que ninguém esperava. O dano causado por uma vida inteira de silêncio raramente tem a decência de se manifestar de forma controlada e reversível. Ele aparece quando você menos espera, na hora em que você menos tem controle, e atinge exatamente as pessoas que você mais queria proteger. A tapeçaria é o símbolo mais honesto que Valente tem. Pense nela. Ele o abordou com suas próprias mãos. Era uma representação da família, uma imagem de unidade criada pelo esforço e pelo cuidado de uma mãe que amava seus filhos e seu marido profundamente. E Merida a rasgou num momento de raiva, cortando justamente a parte que mostrava mãe e filha lado a lado. Esse rasgo não foi acidental. Foi o momento em que a ruptura invisível que existia entre as duas finalmente ganhou uma forma física, uma representação concreta. E a lição do filme original é que o rasgo precisava ser costurado, que a reconciliação era possível, que quando você conserta o vínculo que o orgulho rasgou, a maldição se desfaz e a humanidade é restaurada. Mas na nossa linha do tempo sombria, a tapeçaria nunca foi costurada a tempo, e o que isso significa simbolicamente é devastador. Significa que o vínculo entre Elinor e tudo que ela era, tudo que ela construiu, tudo que ela amava, ficou rasgado para sempre. Não há agulha no mundo que conserte o que aconteceu naquela floresta. Não há ato de reconciliação que apague aquele momento do sangue e da memória. O feitiço que transforma um ser humano em animal e apaga a consciência peça por peça é a metáfora mais honesta que já vi sobre o que acontece com uma pessoa quando ela passa tempo demais sendo algo que não é. Você vai perdendo os pedaços, devagar, até que a versão de você que sabia quem era, que amava, que sonhava, que se importava, está tão enterrada sob camadas de performance e controle que o instinto é tudo que resta. E o instinto não tem memória afetiva.
O instinto não sabe que aquele homem com a espada é o amor da sua vida. O instinto só sabe que há uma ameaça e reage. O que Elinor viveria depois seria o que os especialistas em trauma descrevem como culpa sobrevivente complexa com luto complicado. É diferente da culpa comum. A culpa comum você consegue, com tempo e suporte, contextualizar e processar. A culpa sobrevivente complexa é aquela que você não consegue racionalizar, porque o que aconteceu é simultaneamente verdade e impossível de aceitar como sua responsabilidade plena. Elinor sabia que não havia escolhido conscientemente matar Fergus, mas ela também sabia que a raiva era dela, que o acúmulo era dela, que a recusa em buscar ajuda, em nomear o que sentia, em encontrar qualquer saída que não fosse o silêncio absoluto, era uma escolha que ela havia feito, dia após dia, ano após ano. E essa consciência, esse entendimento de que você não escolheu o momento, mas escolheu o caminho que te levou até ele, é o tipo de coisa que não deixa você em paz nunca. Ela governaria Dunbrog como uma estátua governa um jardim, presente, imponente, mas fria, mas vazia de dentro. Os clãs obedeceriam porque o poder é o poder, mas a paz que ela havia construído com décadas de diplomacia e empatia genuína estaria comprometida, porque diplomacia e empatia exigem que você esteja presente de verdade, e Elinor não estaria mais presente de verdade em lugar nenhum. Ela funcionaria, cumpriria os rituais, apareceria nos banquetes, sentaria no trono, mas a cada vez que os lords discutissem, a cada vez que um conflito entre os clãs ameaçasse se inflamar, a cada vez que um momento de crise exigisse dela a sagacidade diplomática que a havia definido por décadas, ela precisaria encontrar essa capacidade numa parte de si mesma que estava completamente destruída. Hamish, Hubert e Harris, os trigêmeos, cresceriam num castelo onde o silêncio tinha um peso diferente do silêncio normal. As crianças sentem essas coisas antes de ter palavras para descrevê-las. Elas sabem quando o ambiente está carregado, sabem quando há algo não dito pairando sobre cada refeição, cada brincadeira, cada boa noite. Os trigêmeos, que eram travessos e alegres e cheios de vida, cresceriam num lar que havia perdido algo fundamental, algo que as crianças não conseguem nomear, mas sentem na pele. A sensação de segurança emocional, a sensação de que os adultos estão bem, de que o mundo é um lugar que faz sentido. E Merida que queria ser livre, Merida que queria escrever o próprio destino. Merida se tornaria rainha, não no momento glorioso de uma escolha consciente e madura, mas no peso esmagador de uma tragédia que ela ajudou a criar. E toda vez que ela montasse o Angus e galopasse pelas colinas da Escócia, que era o lugar onde ela sempre havia encontrado paz e liberdade, aquele espaço seria contaminado pela memória, porque a floresta é onde aconteceu. E a floresta é parte do coração da Escócia, e o coração de Merida, e agora esse coração tem uma cicatriz que nunca vai sumir completamente. Hypa esse vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo, porque isso faz toda a diferença para o canal chegar em mais gente. O que eu preciso que você leve daqui não é o horror da cena. O horror é o veículo. O que eu preciso que você leve é a pergunta que essa cena faz. A pergunta que Valente, mesmo na sua versão feliz e colorida e cheia de esperança, está fazendo o tempo todo para qualquer adulto que presta atenção. Quanto tempo você já passou sendo o que os outros precisam que você seja, em vez do que você é? Quanto você já engoliu para manter a paz? Quanto da sua raiva, da sua frustração, da sua dor, você já enterrou tão fundo que às vezes você mesmo esquece que ela está lá, até o momento em que ela não está mais? A Elinor que existe no seu escritório, na sua casa, na sua família, talvez não vá se transformar num urso. O feitiço na vida real não vem numa forma tão visível, mas vem. O silêncio crônico tem formas de vazar que são igualmente devastadoras. Às vezes é uma doença que o médico não consegue explicar completamente e que o corpo manifesta porque a mente não tem mais onde guardar o peso. Às vezes é uma explosão num momento que parecia trivial e a outra pessoa não entende por que algo tão pequeno causou uma reação tão grande e você também não consegue explicar direito, porque a explicação não cabe naquela discussão específica, ela começa anos antes, em silêncios que ninguém registrou. Às vezes é o afastamento gradual de um amor que foi real, que continua real no fundo, mas que vai sendo coberto por camadas de não dito, até que as duas pessoas que se amam estejam tão distantes que mal se reconhecem. O feitiço da bruxa de Valente é uma metáfora para a psicologia da repressão emocional crônica. A transformação em urso é o que acontece quando a parte de você que foi suprimida, controlada e enterrada por demasiado tempo finalmente tem espaço para existir de um jeito que você não controla mais. E a perda progressiva da consciência humana dentro do urso é o que os psicólogos chamam de despersonalização, aquela sensação de estar se afastando de si mesmo, de observar sua própria vida de longe,
de não reconhecer mais a pessoa que você se tornou. O feitiço pode ser quebrado. Valente nos diz isso, mas para quebrar o feitiço, você precisa consertar o vínculo rasgado pelo orgulho. E consertar o vínculo significa ter a coragem de nomear o que você sente antes que o instinto nomeie por você. Significa ter a coragem de ser vulnerável com as pessoas que você ama antes que a falta de vulnerabilidade crie um abismo que não tem ponte. Significa pedir ajuda antes de precisar desesperadamente de ajuda. Significa dizer, eu estou com raiva, antes que a raiva tome uma forma que você não consegue mais controlar. A lição de Valente não é sobre tiro com arco, não é sobre tradições escocesas medievais. É sobre a diferença entre uma vida vivida de forma autêntica, com as suas contradições e imperfeições e momentos de raiva e vulnerabilidade expostos, e uma vida vivida por trás de uma armadura tão perfeita que ninguém, nem você mesmo, consegue mais ver quem está dentro. Elinor tinha tudo que o mundo dizia ser sucesso, um reino estável, um marido que a amava, filhos saudáveis, respeito de todos ao redor, mas por dentro ela tinha um urso. E ursos, quando encurralados por tempo demais, não ficam quietos para sempre. A beleza cruel e honesta de Valente, mesmo na sua versão original, é que ela não apresenta Elinor como a vilã, apresenta Elinor como alguém que foi formada por um sistema que não deixou espaço para a sua humanidade plena. E a versão sombria que eu te contei hoje não é uma fantasia sobre uma personagem ruim. É um espelho, é um Isse que existe para te fazer olhar para o seu próprio urso, para te perguntar, qual é a raiva que você está guardando? Qual é o sentimento que você está enterrando? Qual é a conversa que você está adiando porque parece mais seguro continuar em silêncio? Porque a resposta da Pixar para Elinor foi gentil. A realidade para muitas pessoas não é tão gentil. A realidade para muitas pessoas é que o segundo amanhecer chega, o feitiço se quebra, e o que resta são consequências que nenhuma tapeçaria costurada consegue desfazer. E o reino, seja ele um castelo escocês ou um apartamento de 2 quartos numa cidade grande, fica fraturado sobre o silêncio de uma dor que nunca teve coragem de se nomear. Valente não é sobre uma princesa. Valente é sobre o preço do orgulho emocional. O orgulho de não pedir ajuda. O orgulho de não admitir que você está quebrando. O orgulho de manter a imagem perfeita, enquanto por dentro você está se transformando em algo que você mesmo não reconhece. E esse orgulho, a bruxa já avisou, rasga vínculos. E vínculos rasgados, quando não são consertados a tempo, definem o destino de formas que não tem reescrita possível. Talvez seja assim. Talvez o destino que você não examina seja exatamente o que te consome por dentro. Talvez a única coisa mais assustadora do que nomear a sua dor seja não nomeá-la e deixar que ela encontre a própria forma de sair.